E você? Com que frequência você pensa na Idade Média? Ah, achou que eu ia perguntar sobre o Império Romano, né? Achou errado. Com que frequência você pensa na Idade Média? Hoje nós vamos corrigir a famigerada questão da Idade Média aqui no canal, que é a questão 9 do Enem 2023, no caderno azul. No caderno amarelo também é a questão 9, no branco é 43 e no rosa é a questão 38. Essa foi uma questão que gerou muita dificuldade em algumas pessoas, mas eu vou mostrar para você que é uma questão relativamente simples. O problema é entender algumas coisas que tem no texto. Chega na vibe. Justamente por isso que eu tenho aqui um calhamaço de papel, hoje tem bastante coisa para eu falar, então se eu demorar, tenha paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Ó, o texto diz o seguinte: na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz... Gente, já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo e na hora que chega na palavra cavalo eu fico com vontade de rir, eu não sei porquê. Paciência. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 km por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar as mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. A veracidade, né, nem tanto, talvez a fidedignidade, né, que a mensagem que eu enviei vai chegar até você. É a criptografia de ponta a ponta da Idade Média. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news na era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Disponível em www.elpais.com.br, acesso em 18 de junho de 2018, adaptado. Por falar em fake news e por falar em fake news na Idade Média, eu digo sempre que a primeira fake news produzida em território brasileiro foi a carta de Pero Vaz de Caminha, que aquilo era uma mentirada sem fim. Ó, vamos ver aqui, antes de passar para a leitura do enunciado, tem algumas coisas que eu quero esclarecer para você, e foi justamente isso aí que eu fiz algumas anotações aqui, beleza? Então vamos começar pelo seguinte: nós temos aqui no texto alguns termos que às vezes podem gerar confusão. Começa com as ordens mendicantes. Você sabe o que são ordens mendicantes? Você vai pensar assim, mas o que os mendigos estão mandando, né? O que eles estão dando ordens? Não. Ordens mendicantes não é que os mendigos estão dando ordens e nem que os mendigos estão recebendo ordens. As ordens mendicantes são ordens religiosas, grupos religiosos dentro da Igreja Católica que tinham o propósito, sabe aquela vida de pobreza, voto de pobreza, não sei o que, simplicidade, servir ao próximo? Pois é. O termo mendicante realmente deriva de mendicância, que significa você viver da caridade alheia, tipo mendigo mesmo, vivendo da ajuda dos outros. Essas ordens eram diferentes, distintas das ordens tradicionais, porque nas ordens monásticas tradicionais os membros viviam em mosteiros, isolados e tal. Mas essas ordens mendicantes viviam entre as pessoas, saíam para fazer atividades pastorais e missionárias. Um exemplo são os franciscanos, a ordem dos frades menores. Foi fundada por São Francisco de Assis e os franciscanos seguiam o ensinamento do próprio São Francisco. Ele pregava a humildade, o desprendimento a bens materiais, simplicidade, o amor pela natureza. Então, os franciscanos viviam em extrema pobreza e se dedicavam a ajudar os pobres e marginalizados. Os franciscanos eram, então, conhecidos pela ênfase na contemplação da criação divina, sabe? Das coisas que Deus fez, da natureza, dos pássaros, etc., da água e tal. Bonito, né? Então, essas são as ordens mendicantes, são essas pessoas, grupos da Igreja Católica que viviam
vagando de cidade em cidade para poder ajudar os outros. Outra coisa interessante aqui, esses jograis. O que são esses jograis? Essa é complicada, né? Os jograis eram artistas itinerantes, tipo trovadores. Eram aquelas pessoas que iam também de cidade em cidade fazer apresentações culturais, apresentações artísticas. E essas apresentações incluíam músicas e canções, incluíam poemas e poesias, a pessoa que fazia versos, etc., às vezes até de forma improvisada, danças e representações teatrais, e também esses jograis tinham uma missão que era de narrar notícias. Em algumas circunstâncias, eles atuavam como mensageiros ambulantes. Eles iam levar notícias, eventos históricos, informações importantes para as comunidades. É uma coisa que a gente até vê nesses filmes épicos, né? É a pessoa que chega, não sei o quê, de cavalo, com um pergaminho, aí desenrola assim, e tem a mensagem. O rei informa, sabe? Pois é. Não que os jograis faziam só isso, né? Mas que a gente está falando desse tipo de mensagem, às vezes. E nós temos também os peregrinos. O que são os peregrinos? Os peregrinos vão mais ou menos no sentido das ordens mendicantes, mas tem a ver, mas não tem. Os peregrinos são pessoas que faziam viagens religiosas a lugares sagrados, como parte da prática espiritual. Então eles viajavam por longas distâncias a pé, a cavalo, certo? Às vezes enfrentando perigos, desafios, tempestades, tudo ao longo do caminho. Era uma forma de demonstrar devoção religiosa, mas também uma forma de pagar os pecados, sabe? De expiar os pecados ali, fazendo aquela via de sacrifícios. E também, então, esses são os peregrinos. E os vagabundos? Porque hoje em dia, vagabundo, a gente fala, mas fulano é um verdadeiro vagabundo. Pois é. É vagabundo. É tipo isso. Hoje em dia, vagabundo virou falar que a pessoa, né, não faz nada da vida, não presta, ou sei lá, bandido. Os vagabundos na Idade Média eram pessoas que levavam uma vida nômade. Era aquela pessoa que vivia indo para um lugar, indo para outro, certo? E geralmente eram também pessoas mendigos, andarilhos, viajantes no geral, aquelas pessoas que não tinham casa, às vezes estava passando por uma situação difícil, não tinha onde morar, e aí ficava vagando por aí. Um dia estava num lugar, aí caminhava, outro dia estava em outro, não tinha residência física. Esses eram os vagabundos, até pela palavra vaga, né? Pessoas que estavam vagando por aí, certo? Então, vagabundos é nesse sentido aí. Agora vamos ver o que o enunciado pede pra gente. Olha só. A propagação sistemática de informações, isso é fácil de entender, né? A propagação de informações em um sistema, de forma organizada. Quando fala sistemática, tem a ver com um sistema, com ter uma organização para a coisa. É um fenômeno recorrente na história. Então, a história inteira a gente tem a propagação de informações. E no desenvolvimento das sociedades. Olha que esse pedacinho do enunciado é um complemento para o texto. Isso acontece muito nas questões do Enem também, de nós termos esse complemento para o texto vindo no enunciado. A propagação de informações é recorrente na história. Acontece e aconteceu sempre na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está relacionada a quê? O que faz, de acordo com o texto, isso funcionar? Olha aqui no texto. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Agora, é claro que o Enem também não entrega a coisa de bandeja para você. Toma aqui, senão a resposta já vinha marcada, né? Você tem que fazer um raciocínio também. O texto está falando para a gente que as notícias passavam de várias formas, mas que junto com elas iam mentiras. A mesma coisa que acontece hoje. Igual. Só que, na hora que o enunciado vem, ele vem perguntando o que faz com que a notícia, o que fazia com que a notícia fosse. Certo?
Por que que existia essa propagação de informações? E aqui, o que o enunciado coloca pra gente são informações. Não necessariamente precisam ser verdadeiras. Certo? Informação, ela pode ser verdadeira ou falsa. Correto? Então, apesar que, óbvio, você vai falar para mim, meu professor, se está informando, é porque tem que ser verdade. Mas tem gente que se informa e vai se construindo ali de mentiras. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Então, no texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada a quê? Letra A velocidade. Oh, gente, olha, é a Idade Média. Não dá para falar em velocidade de informação, velocidade de circulação das notícias. Poxa vida, o coitado do cavalo Pocotó era 30 quilômetros por dia. Hoje em dia, eu pego aqui o Zap Zapson e eu mando uma mensagem. Vou dar contar um caos. No meu trabalho fixo, a gente fez um concurso literário. A gente faz todo ano um concurso de poesias e crônicas. E tem uma pessoa que se inscreve que é do Japão. Aí você vê, eu sento no computador, digito um e-mailzinho, pum, chegou lá, na hora. Agora pensa se eu precisasse levar uma mensagem daqui da minha cidadezinha de Divinópolis, interior de Minas Gerais, para o Japão. Na Idade Média, é claro que não existia Divinópolis, tá bom. Mas pensa se tivesse que dar a volta ao globo terrestre, sendo que nem o globo terrestre eles conheciam, na Idade Média, sendo que um cavalo fazia 30 quilômetros por dia. O tempo que isso ia levar para chegar lá, certo? Então, não dá pra gente falar que a eficácia era por causa da velocidade de circulação das notícias, porque era lento. É óbvio que era lento. Ou a pessoa estava indo a cavalo ou ela estava indo a pé. Era lento. Então, a letra A está incorreta. Letra B. O nível de letramento da população marginalizada, gente, raciocina comigo. Se em pleno 2021, século 2021, em pleno 2023, século 21, aí sim, aí sai bem. Em pleno 2023, século 21, infelizmente, parte da população marginalizada ainda tem um nível de letramento baixo. Infelizmente. Agora você imagine isso na Idade Média. Pois é. Então, primeiro que o texto não fala disso. A letra A, você até pode pensar por causa dos 30 km do cavalo, mas é uma bela de uma pegadinha. A letra B, o texto não fala disso, está tudo fora do texto. Letra C, poder de censura por parte dos serviços públicos, também é uma pegadinha. E por que é uma pegadinha? Porque o texto fala aqui, ó, as cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade da correspondência. Eu sei que você vai pensar assim, não, mas que pegadinha ruim, né? Tem nada a ver. Eu também entendo que não tem nada a ver. Mas vão ter pessoas que vão associar essa letra C a esse trecho e vão marcar. Normal, acontece. É uma prova cansativa. A gente se pega numa distração às vezes e pensa, poxa vida, ó, tá falando de correios, selo, lacrar mensagem para certificar a veracidade, então tá censurando alguma coisa. Não, nada a ver. Tudo fora do texto. Letra D. Legitimidade da voz dos representantes da nobreza. Ah, o texto está falando que os representantes da nobreza tinham legitimidade na voz. Eram pessoas que falavam só a verdade. Primeiro, se tiver com essa ideia de falar só a verdade, a gente sabe que é mentira. Sabe que não. E segundo, que o texto nem coloca isso de legitimidade da voz. É óbvio que as mensagens que vinham da nobreza, elas iam chegar mais rápido. Até porque, pagando bem, né? Pois é. Dá 2 moedinhas de ouro ali, foi. Mas, tá totalmente fora do texto. Sobrou pra gente a letra E. Diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. E aí? Será que o texto está falando dessa diversidade de meios disponíveis?
Meios de comunicação? Poxa, na Idade Média? Vamos ver! Olha só. Nós começamos aqui com o nosso querido Pocotó. A mensagem ia a cavalo. É óbvio que ia alguém levando. Mas a mensagem ia a cavalo. Uma forma. Ficou péssimo, meu 1. Outra forma. As ordens mendicantes. Certo? Outra forma. Os jograis. Nossa, que horror. Os jograis. Outra forma. Os peregrinos. Por que não? Mais uma forma. Os vagabundos. Acabou? Não, porque ainda falta aqui pra gente o quê? Os nossos queridos e gloriosos Correios Organizados. Número 6. Graças a tudo isso... Graças a quê? Ao cavalo, às ordens mendicantes, os jograis, os peregrinos, os vagabundos, os Correios Organizados. 6. Então nós temos, graças a essa variedade de meios, graças a essa diversidade de meios disponíveis, havia uma boa propagação das informações. Nossa resposta certa é a letra E. Gabarito também letra E. E é isso. Bora fechar. Me conta aí nos comentários se você teve dificuldade nessa questão, porque eu sei que teve gente que teve dificuldade nela, eu acho que é muito por causa das palavras, dos jograis, não sei o que, das mendicantes e tal. Olha, agora você pode contribuir com o canal se você puder, né? Nós temos aqui o Pix pelo QR Code ou pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Tem o recurso Valeu Demais que você encontra aí embaixo. Você pode também se tornar membro. Seja membro do canal, que aí você me ajuda todo mês e você vai ter acesso aos vídeos antes do público geral. Assim que eu termino de gravar, eu já subo tudo no canal e os vídeos só vão saindo. Eu programo esses vídeos, eles saem um por dia no canal. Todo dia, 8h15 da manhã, sai um vídeo. Mas eu gravo vários de uma vez e coloco aqui. E os membros do canal têm acesso a esses vídeos antes do público geral. Aproveita, se você não puder contribuir assim, não tem problema, que é para você também. Você pode curtir, comentar e compartilhar, que já vai estar me ajudando muito. E se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo para você aí, tá bom? Aproveita, ativa as notificações para chegar tudo direitinho. Também aqui em cima fica uma playlist com todas as correções do Enem 2021. Mentira, 2023. Agora eu errei de propósito. Não vem achar que... Não, porque agora foi de propósito. Beijo, tchau, fui!